Eu acredito que muitos daqui já tenham ouvido ou talvez lido o conto clássico chamado O Mágico de Oz. Aquele onde uma menina vai junto com o seu cachorro para um mundo mágico e acabam fazendo uma jornada, ajudando um espantalho que queria ter um cérebro, um homem de lata que queria ter um coração e um leão que queria ter coragem para as coisas. E para conseguir uma audiência com o Mágico de Oz e voltar para casa, eles precisavam conseguir a vassoura de uma bruxa má naquele mundo. Eu sou um grande fã de contos de fadas, e eu gosto bastante da história do Mágico de Oz, e recentemente eu tive o prazer de ver uma obra que se utiliza de muitos elementos para criar uma nova versão dela. E para quem não conhece, hoje a gente vai estar falando aqui sobre o filme Wicked, parte 1. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um dos questionamentos que o filme nos apresenta logo no começo. As pessoas nascem más ou elas se tornam más? Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, então me respondam nos comentários. Então, muito prazer, gente. Eu sou o Maybe e antes de começar, eu peço para vocês não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like e de ativar o sininho no canal. Lembrando que a gente vai ter bastante spoiler aqui, mas quando a gente estiver chegando neles, eu vou avisar vocês. Resumindo um pouco do filme, o Wicked é um filme que te apresenta o ponto de vista da bruxa má. E na verdade, dá até pra chamar ele como o prequel do Mágico de Oz, já que a história contada se passa antes da jornada da Dorothy com seu cachorro começar. Nele, a gente acompanha a história da bruxa, uma jovem chamada Elphaba no mundo de Oz, um mundo mágico onde a magia e coisas fantásticas como animais falantes existem. E como ela nasceu com a sua pele de toda verde, desde a saída do ventre, ela já começou a sofrer muito preconceito, até mesmo de sua própria família, principalmente por conta da sua cor de pele e também porque ela conseguiu usar magia de uma forma rudimentar, sem controle. E piorou ainda mais quando a sua irmã mais nova nasceu, e nisso a mãe de ambas faleceu, pois seu pai ficou neurótico em ter uma segunda filha verde e obrigou a sua mãe a comer muito de uma certa flor, o que acabou fazendo com que a sua esposa morresse e a sua segunda filha nascesse paraplégica, criando um ressentimento ainda maior contra a Elphaba. E após esse início, mostrando o início e um pouco da infância da Elphaba e o preconceito que sofria, o filme já nos joga na sua adolescência, onde ela está acompanhando a sua irmã, que vai começar na Academia de Magia X. E não é a rede social do Elon Musk. Basicamente, ela só estava lá para carregar suas malas. E desde esse momento no filme, ele já mostra pra gente que a Elphaba é uma boa pessoa, querendo que deixar sua irmã entrar na escola por conta própria em sua cadeira de rodas, para demonstrar que ela é uma pessoa tão capaz quanto as outras, enquanto seu pai tende a querer protegê-la demais e acaba, de certa forma, prejudicando a autoestima da garota. E logo em seguida já somos apresentados a outra importante personagem nesse filme. Eu confesso que ao longo do filme ela me surpreendeu muito. A Glinda, ou como ela começa se chamando, Galinda. A futura bruxa boa do sul no Mágico de Oz. Ela é interpretada inclusive pela Ariana Grande. Mas sua personalidade é muito snob e superba. Ela acredita ser uma pessoa super virtuosa e iluminada, mas na verdade ela é basicamente uma pessoa super mimada, que, por ter vindo de uma família muito rica, acredita ser a última bolacha no pacote. E desde o momento que ela apareceu, eu até pensei que ela ia ser uma Barbie, já que ela usa muito rosa. E logo as duas se encontram e a Glinda já mostra sua personalidade vendo a Elphaba, se assustando com sua cor verde. E em certo momento do filme ela até diz que quando ela se formasse, ela iria ajudar ela a se livrar dessa coisa, se referindo à pele verde da Elphaba como algum tipo de maldição ou algo que diminuísse ela. E pouco depois disso, a Elphaba acaba usando a magia sem querer e sendo recrutada pela grande bruxa que lecionava naquela academia, fazendo com que a Glinda criasse um ressentimento porque o sonho da Glinda era ser aluna daquela professora. E devido a certas circunstâncias, a Glinda e a Elphaba acabam compartilhando um quarto. Isso acaba gerando algumas cenas até bem engraçadas, não vou mentir não. E com esse resumo do início do filme, eu agora quero dizer o que eu senti assistindo ele. E para começar, eu preciso dizer que eu não tinha nenhuma expectativa para esse filme, e eu acabei vendo ele até por acaso. Eu tenho que dizer, ele foi uma ótima experiência. Um musical cheio de criatividade e entretenimento, se preocupando apenas em contar a sua história em seu tempo, sem apressar ou sem ser lento demais. Ele é apenas um filme divertido. E entrando agora um pouquinho nos spoilers, então caso você só queira ver minhas opiniões finais, pule para esse momento aqui. Então vamos lá. Para começar, eu amei o conceito dos animais falantes. E
eles colocam eles como se eles já tivessem há muito tempo naquele mundo, e você realmente sente isso. Eles não são algo estranho para os habitantes do mundo. Eles já existem. Inclusive, são até um pouco escassos, porque eles criaram uma explicação histórica para aquilo naquele mundo. Houve uma grande seca, onde teve uma escassez de alimentos, e acabou que, infelizmente, alguns desses animais falantes viraram comida, ou também não sobreviveram à escassez. Então, se você parar pra pensar, é até um pouquinho perturbador. Mas enfim. Mas uma das cenas que me marcaram muito é um professor cabra, no momento em que ele tá dando aula, ele vira uma lousa e nessa lousa aparece uma frase de preconceito contra os animais falantes. Inclusive ela tá no trailer, vou mostrar de novo pra vocês. E nesse momento você vê a interpretação da Elphaba, você vê a dublagem e até a cabra mesmo, ela acaba sendo bem expressiva e faz você sentir o peso que aquilo tem, porque aquilo lá é uma clara demonstração de preconceito com aquele povo, né, o povo meio animal. Inclusive, são um dos temas que são abordados levemente no filme, que são até deixados de uma forma onde provavelmente que vai ser abordada na segunda parte dele, afinal. Esse que a gente teve apresentado é apenas a primeira parte do filme. E a segunda deve sair no ano que vem. Enfim, é uma cena simples até, mas que a atuação carrega tão pesado, sabe? Ela simplesmente engrandece e muito essa cena. Eu realmente queria poder mostrar pra vocês, mas isso daria problema pra mim, então não tem como. Mas definitivamente a cena que mais me marcou foi a cena onde, um pouco depois do príncipe de algum reino chegar na escola de magia e convencer todo mundo a ir pra uma festa, uma boate daquele mundo, a Elphaba fica toda feliz porque ela ganhou um chapéu preto que remete a uma bruxa da Glinda, mas ela acredita que é um presente genuíno. E nisso ela acaba indo pra esse baile usando aquele chapéu. Mas antes disso, como forma de retribuir o gesto da Glinda, ela pediu para aquela professora que estava dando aulas particulares para ela, para incluir a Glinda nessas aulas. E basicamente nisso ela realizou o sonho da vida da Glinda, que era ter aulas com essa bruxa super, super incrível e maravilhosa. E no momento em que a Elphaba chega lá e acaba sendo ridicularizada, você consegue sentir na atuação da Glinda, na Ariana Grande, a dor, a tristeza, o ressentimento por si mesma, porque basicamente a Elphaba tá sendo humilhada naquele momento por culpa dela. E você consegue sentir isso na emoção da Glinda. É algo que realmente me marcou, foi basicamente como se eu tivesse tomado um soco no meu estômago. E cara, eu não tenho como descrever o quão bem feita foi essa cena. A construção, a Elphaba tentando, fingindo que não tá se importando com a situação e dançando no silêncio enquanto o pessoal fica comentando com ela. A direção da cena, eles terem mantido a cena totalmente muda. E no final, a Glinda indo à frente, saindo do lado do príncipe e começando a dançar com a Elphaba. Essa construção toda da cena foi uma das coisas mais lindas que teve no filme. Eu realmente não tenho palavras para escrever o quão grandiosa é essa cena, por mais que ela não tenha nada fantástico assim visualmente, a construção dela simplesmente é algo maravilhoso. Eu realmente não tenho mais palavras para enaltecer essa cena. E no final, onde elas duas começam a dançar juntas e acabam se tornando um pouco mais amigas e menos inimigas como elas se viam, porque uma tinha um certo ódio da outra pelo jeito que ela vivia e tudo mais. Mas esse nascimento da amizade delas foi algo tão bonito. E ao mesmo tempo que isso desenvolve a Glinda, isso não faz ela virar da noite pro dia, ou não faz ela mudar da água pro vinho de uma pessoa super mesquinha pra alguém maravilhosa e realmente bondosa. Não, ela segue sendo uma pessoa super mesquinha. Mas diferente de como ela era no começo, pelo menos ela entende um pouco mais a situação da nossa protagonista Elphaba. E esse pequeno amadurecimento dela é algo que você percebe sem soar de uma maneira artificial, não é forçado, é realmente algo natural. Ela teve um pequeno amadurecimento, mas ainda bastante amadurecer. E isso é muito legal de se ver ao decorrer do filme. Mas sem dúvida, o magnum opus do filme foi o final. Toda a cena mostrando a Cidade de Esmeralda, o pessoal de lá com as roupas ainda mais únicas das que já foram apresentadas durante o filme, a arquitetura da cidade que me encheu os olhos, e até mesmo o próprio visual do
mágico de Oz. Não o verdadeiro, esse aqui que é muito mais maneiro. Eu não tenho como dizer que não poderia ser mais criativo. Foi simplesmente maravilhoso, foi muito, muito incrível. O Mágico de Oz, e na verdade a gente poderia chamar ele até de mecânico de Oz, de certa forma. E a construção da traição dele junto com a bruxa que ensinou a Elphaba desde o início do filme. E a música, a partir do momento em que começa a música desafiando a gravidade, cara, eu não tenho como descrever. A construção, tem várias pausas durante a música, onde elas começam a cantar, aí tem um pouquinho de diálogo, aí depois continua a música. São coisas simples, a música é maravilhosa, cada parte dela se encaixa com o que tá acontecendo no filme. As duas personagens se mostrando ainda mais próximas, mas não porque elas são próximas, elas são iguais, elas têm ainda preferências diferentes, com a Elphaba querendo simplesmente se livrar de certa forma do Mágico de Oz e expor ele, enquanto a Glinda queria ficar do lado dele, falou pra ela pedir desculpa pra ele e tentar amenizar as coisas. É um nuance muito interessante de se ver, onde elas se amam, são duas amigas que se amam, mas não por isso elas acabam seguindo exatamente a mesma coisa. É uma pequena nuance que acaba dando ainda mais profundidade pro filme. E a cena final da Elphaba vestindo a capa e mostrando um semblante ainda mais de bruxa, né? A bruxa clássica que a gente viu na nossa infância. Foi magnífico. Isso tudo com a música de fundo, né? Com ela cantando a música. Simplesmente foi uma cena em que fizeram meus olhos brilhar. Eu não tenho palavras pra dizer. Eu simplesmente fiquei lá admirado. Eu literalmente fiquei maravilhado com a cena. Eu não tenho como descrever o quão maravilhado eu fiquei. Eu só. Cara, eu realmente queria aplaudir, mas eu não queria atrapalhar ninguém. E sem dúvida, depois de ter visto tudo isso, eu não consigo me convencer a não ir assistir todos os outros filmes. E cara, o filme é uma construção, né? São vários filmes. Atualmente, se eu não me engano, já foram confirmados, entre aspas, 4 filmes, que seria o Wicked Parte 1 e 2, e o Mágico da Cidade Esmeralda 1 e 2, que no caso seria a nova interpretação do Mágico de Oz. E eu não consigo resistir à vontade de assistir todos. É simplesmente um filme que vai criar uma grande construção de uma história, sem ter pressa, sem ter medo de fazer a coisa da maneira correta. E eu tenho certeza que, se os outros filmes forem no mesmo nível desse, com a atenção aos detalhes que ele teve, com a mágica que ele teve, que me remete muito aos filmes clássicos da Disney, eu posso garantir que cada filme vai ser uma experiência única, inesquecível, que não deve ser desperdiçada. E falando um pouquinho da parte do musical, todas as músicas do filme são muito criativas, as atuações dos personagens durante elas, o timing cômico das coisas, e as músicas em si, elas são muito, muito divertidas. Eu não tenho realmente como mostrar elas aqui, infelizmente, senão vai dar problema, provavelmente, mas todas são bem divertidas, te fazem dar uma risadinha, ou pelo menos se entreter, elas não são paradas. Ou talvez algumas elas toquem o seu coração, porque elas são bonitas, sem dúvida. A tradução deixou todas muito bonitas. Eu dei uma olhada também na versão original em inglês e eu não tenho nem o que dizer. São tão boas quanto em português, eu não consigo nem dizer qual delas é melhor. Ambas são maravilhosas. As atoras, atrizes, deram realmente a vida pra cantar elas. Então eu recomendo até vocês verem. Eu vou deixar na descrição ou nos comentários fixados o link de algumas delas pra vocês verem. Eu recomendo bastante, vocês vão gostar provavelmente. E como eu disse, esse filme é apenas o primeiro passo na construção de uma grande história nesse mundo. Já tem anunciado pro próximo ano mais 2 filmes, que seriam o Mágico da Cidade Esmeralda e o Wicked 2. E agora a gente só tem que aguardar pra ver como vão se passar os próximos filmes. Se eles vão manter essa mágica do primeiro, que eu acredito que sim, já que aparentemente eles estão sendo feitos meio que juntos, né? Um em cima do outro, pra já sair um e soltar outro logo depois. E eu não tenho realmente como dizer o quão mágico pra mim foi assistir esse filme depois de ver muitos filmes atuais que não são tudo isso, infelizmente. O mercado do cinema tá sendo bem fraco atualmente, mas é bom você achar uma pérola escondida em que você não vê
se falar tanto sobre ele. Pelo menos no meu meio eu não ouvi falar sobre ele. Eu acabei conhecendo ele bem por acaso. E foi aquela descoberta que com certeza vai me abrir um mundo novo, portas novas para novas coisas muito, muito, muito interessantes. Então já fica avisado aqui que quando sair próximos filmes, se vocês gostarem desse vídeo, é claro, eu trago a minha review deles pra vocês, contando um pouquinho do que eu achei sobre ele. E se vocês quiserem também que eu faça uma review um pouquinho mais profunda sobre o filme, um resumo maior, fiquem à vontade pra deixar aí na descrição. Quem sabe eu não posso fazer. Esse aqui foi mais um vídeo mostrando a minha opinião. Mas se vocês quiserem que eu faça uma review um pouquinho mais detalhada, quem sabe eu não posso fazer também. Mas enfim, deixem nos comentários caso vocês queiram. Mas gente, sério, eu agradeço vocês por terem ouvido aqui o meu primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo do Make ou do Maybe. Eu agradeço realmente por vocês terem chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever, que ainda não é. Um beijo a todos vocês. E cara, se vocês puderem, assistam esse filme. Ele vale a experiência. E só pra concluir esse filme, nota dele é 9,5 de 10, sem dúvida nenhuma. É um filme inexperdível, exatamente. Não é nem inesquecível e nem imperdível. Ele é simplesmente inexperdível. Então é isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeos inexperdíveis aqui no canal, é só deixar aí algumas sugestões, o Meiko pode ver e trazer mais reviews desse tipo. Bye bye, um beijinho e até o próximo vídeo, gente!